Oi pessoal, tudo bem? Vamos lá, mais uma live hoje, arrumando aqui um pouquinho os cabelos, né? Hoje a gente vai falar de high school. Então hoje a gente vai falar, oi Bia, tudo bem? A gente vai falar hoje de high school. Eu vou colocar aqui para vocês o tema, né? Pra gente dar um pin aqui, ficar marcado para quem for entrando, né? A gente tem ainda um minutinho. Oi, Ju! Quem já fez o high school? Vou colocar aqui. Já fez o high school. Tô colocando aqui o tema de hoje, gente, para vocês que estão entrando poderem acompanhar. A gente vai conversar hoje com o Luiz. O Luiz mora nos Estados Unidos, mora nos Estados Unidos, né? Tem a família dele lá. E ele fez o high school com a GX já há alguns anos. E o high school abriu várias portas para ele. Então a gente vai conversar um pouquinho com ele, entender como que foi essa experiência, o que ele acha da experiência, quem quer fazer, quem já está programado para embarcar agora. Podemos perguntar um pouquinho para ele também como que está essa história lá, né, na questão do Covid, tá? Então o Luiz vai poder contar um pouquinho de toda a vivência dele de high school. Oi Dê, beijo Dê, oi Li. Então o Luiz vai contar um pouquinho da vivência dele de high school e pós-high school também, né? Como que foi a vida dele depois do high school e o que ele acha que impactou, né, o fato de ele fazer o high school, tá bom? Lembrem, podem colocar todas as perguntas que vocês tiverem aqui, deem coraçãozinho, né, quando estiverem gostando do tema, porque isso ajuda a gente a entregar no Instagram também. Então, por favor, o que tiverem de dúvidas, vão colocando, eu volto, não tem problema nenhum. O pessoal deve estar entrando, eu vou dar mais alguns minutinhos. Para quem não sabe, né, eu fiz o high school, mas isso já há 21 anos atrás. Depois eu faço as contas direitinho, mas né? Mas mais ou menos por aí. E tive toda essa experiência e tenho a minha história de vida que com certeza foi impactada por isso, né? Mas é legal a gente trazer depoimento de outras pessoas que viveram isso lá atrás. E hoje, né, tem algumas consequências, algumas questões que aconteceram na vida em virtude de terem feito esse programa, né? De aí no final do ensino médio terem optado por isso. Oi Miriam, boa noite Sérgio. Minha irmã, estamos ficando velha. Ó, minha irmã falando que a gente tá ficando velha. Estamos ficando velha, né, gente? 20 anos atrás já parece assim, nossa, já foi em outros tempos, né? Para falar a verdade para vocês, não tinha e-mail. Eu criei meu primeiro e-mail nos Estados Unidos. Então isso é uma coisa que eu falo para os alunos, né? Hoje a facilidade de comunicação, ela é muito legal, porque facilita realmente falar com as famílias, manter esse contato, manter contato com os amigos, mas ao mesmo tempo prejudica quando você deixa de viver imerso aquele universo que você está vivendo e começa a falar direto com o Brasil, falar em português, né? Inclusive, quem não viu ainda, quem segue a GX, sabe que a gente lançou uma campanha no início do ano, no primeiro trimestre, e o aluno que mais postasse fotos, vídeos do que ele viveu ou está vivendo, marcasse a GX, ganhava $50, né? E a Milena Aiko é uma aluna de high school nossa que está lá nos Estados Unidos agora, mesmo no meio de tudo isso resolveu ficar, e ela que ganhou. E aí, tanto no Stories, eu acho que no feed também, saiu um post dela. Deem uma olhada lá que foi muito legal. A Andrea tá falando aqui, ó. A GX entrega melhor serviço de acompanhamento do mercado de intercâmbio. Ela é suspeita para falar, mas é verdade, gente. A gente ama o que faz e a gente faz com carinho. Então, a gente tá o tempo inteiro junto dos nossos alunos. É muito legal o depoimento da Milena e as fotos da Milena. Então, Andrea, dá uma olhada lá. Eu até mandei para vocês também publicarem tudo isso no AZ, né? E a Ju, foi bem legal, né, Ju? Gente, eu vou convidar, então, o Luiz para compartilhar a telinha aqui com a gente, né? A gente já são 6h33. A Keila tá aí, é a mãe da Milena, não é?
Keila, eu estava falando da Milena agora, não sei se você, quando entrou, viu, né? Então, por favor, fiquem super à vontade, coloquem as perguntinhas de vocês, vão, né, dando coraçãozinho aqui o que acharem interessante para a gente entregar para mais pessoas. E aí a gente também consegue tirar dúvida de todo mundo, né? Sobre esse programa tão incrível que é o High School. Eu acho que eu e o Luiz somos para falar, mas é porque a gente viveu e foi tão bom, impactou tanto a nossa vida. Eu, né, sigo trabalhando nisso. Oi, Luiz! Oi, tudo bom? Tudo bem? Eu acho muito mais legal quando eu estou dividindo a tela. Eu gosto muito mais de conversar assim, ó, porque eu leio as pessoas, mas eu não estou vendo. Daí não parece que é legal. É mais fácil. Fica mais fácil, é verdade. Eu estava dizendo, né, Luiz, com essa tecnologia de hoje, que bom que a gente tem essa tecnologia no meio dessa pandemia, né? Ajuda bastante. Pois é, você estava falando que quando você foi não tinha e-mail, quando eu fui eu não tinha Facebook ainda. Criei meu Facebook aqui. Olha, tá vendo, gente? Eu tô velha, mas o Luiz tá velhinho também, hein? Mas pensar Vai que eu fiz fazer, um... vamos fazer 10, não, vamos fazer 10 anos esse ano. Então, e ó, pensar que eu fiz o seu high school, daí eu tô velha mesmo. Pois é. Mas não tem problema. Eu encontro, antes, né, eu dava aula. E aí eu encontro, assim, pessoas com filhos na rua, literalmente, gente. E vem falar, oi, Andresa, você lembra de mim? Daí eu falo, nossa! Né? Aí você fica... Mas isso é muito gostoso, isso é muito gostoso. Ó, a Andrea colocou aqui, intercâmbio divisor de águas da vida dos jovens, quem puder, pós-pandemia, oferecer a seus filhos é inesquecível. E é mesmo, né, Luiz? Você viveu isso? Como que É, foi? Conte pra gente lá do comecinho, né? Já fazem 10 anos. A Miriam, realmente, ela tá colocando que ela participou desse crime e ela participou. Você lembra da Miriam? lembra, foi ela que recomendou a GX. É, Isso, exatamente. Ela é... A sobrinha dela é prima do seu pai, uma coisa assim, não é? é minha tia. É sua tia. A sobrinha dela é sua tia. Isso. Isso, legal. É, então, tem vários, olha, os envolvimentos aqui, né, gente? Os caminhos vão se cruzando. Pois é. Tá um pouquinho escura a sua tela. A gente tá vendo você sombreado, assim. Mas a gente te vê. Tá ótimo. É. Conte um pouquinho. Como que, você lembra, então, há 10 anos atrás, quando que você começou a pensar em fazer high school? Como que foi isso? Como que isso surgiu para você? Melhorou. Tá me vendo? Tô. Ok. Então, como começou, eu acho que foi. Eu acho que estava começando o YouTube. E eu Tá. lembro que eu comecei a assistir alguns vídeos sobre intercâmbio. Eu acho que na época eu tinha 15 anos, ou 14 anos, ou 15 anos. E calhou que deu certo de conseguir talvez fazer o intercâmbio. E eu comecei a a fazer pesquisa, olhar várias agências e começar a fazer pricing do intercâmbio e tal, tentando convencer a minha mãe, o que não foi muito fácil. É, a gente sabe, né, que foi um processo aí, né? Agora vocês sabem. É, é interessante isso, né? Porque você tinha muito isso. Às vezes, isso parte dos pais, mas às vezes parte dos filhos. Você tinha isso muito concreto e você montou toda essa pesquisa, né? De que você queria fazer e de preço, de tudo, e levou para os seus pais, né? É, no caso, né, da sua mãe aí. É, e às vezes parte dos pais, né? No seu caso, era você que queria fazer e você que propôs para ela, né? Eu que queria ir embora. Você que queria ir embora. É, É. E aí você pensava realmente assim, em fazer o high school para ter uma vivência fora? Você já pensava em morar fora? Ou era mais assim, ó, quero ver qual é? não, eu estava fazendo aula de inglês. Eu comecei a fazer aula de inglês no Brasil é, bem cedo. Eu acho que eu tinha uns 7, 8 anos. Então, eu, eu gostava, era a única aula que eu gostava de fazer, era fazer inglês. Uhum. Então, eu comecei a dar uma pesquisada, eu caí nesses vídeos e comecei a assistir e acabei gostando, acabei que eu queria ter feito, fazer também. Deu a oportunidade de fazer, eu comecei a pesquisar, mas foi, acho que,
se não foi um ano, foi quase um ano de pesquisa, de convencimento da minha mãe, de falar como é que vai fazer, como é que vai ficar. Porque é um processo que não é fácil de fazer para os pais ou para quem vai fazer o intercâmbio, mas também eu acho que vale a pena. Legal. E aí, você lembra quando você começou a fazer o application? Você achou difícil? Você lembra de achar difícil na época? Um, eu não lembro direito, assim, como é que foi o aplicativo. Eu lembro que eu tive que fazer uma prova de inglês. Aham. Eu fiz uma prova de inglês, acho que foi até na GX mesmo. Isso. Ah, mas eu acho que essa foi, na verdade, essa foi a única parte que eu lembro de ter feito. E você achou difícil, mas você lembra por quê? Foi meio traumatizante? Foi tranquilo? Não, foi tranquilo. Eu acho que Foi tranquilo. quando a gente achou a GX, a gente já estava bem no final. Já tinha decidido que eu ia fazer o intercâmbio. Então eu já estava convencido que eu ia fazer o intercâmbio, só queria. A gente estava decidindo aonde. Aonde? Por onde? É, tem diversas agências, a gente estava decidindo qual faria. Então Sim. foi uma. Hi, Ellen. Oi, What are que you doing? bonitinho! Hello! A gente decidiu. Ela fala português? Não, ela só fala inglês. Ela sabe o que é bichinho. Ah, ela sabe que é bichinho? Tá. Mas eu lembro que quando a gente chegou na GX já foi bem decidido que a gente ia fazer mesmo. E daí quando decidiu fazer foi o processo só de entrar com a documentação, com o visto, fazer o teste do inglês e tal. E terminar o processo. Legal. O Luiz, né, gente, como ele falou, fazem 10 anos que ele fez o high school, né? Então, algumas coisas assim, lógico, que nem eu não lembro exatamente o processo, os dias, como que era, né? Mas teve toda a documentação que nem os alunos têm que fazer para entregar, para achar uma família. E aí teve a espera da família. E quando você recebeu a família, Luiz, Eu, você lembra disso? eu lembro que a gente fechou o intercâmbio e foi um bom tempo até receber a família. Eu lembro, se eu não me engano, foi uma ou duas semanas antes de eu embarcar, de começar o ano escolar, que eu fiquei sabendo para onde eu ia, para onde a família que eu ia ficar. Mas eu não estava muito preocupado com isso. Eu tava pronto para isso, ó. Você estava tranquilo com relação a isso? Eu acho É. que porque você faz como se fosse um profile seu, eu acho que agora não tinha Facebook na época, mas é como se fosse mandar foto, uma Isso. biografia, falando de você, o que você gosta de fazer e tal. E daí a família te escolhe. Porque o Isso. intercâmbio que eu fiz não foi. Eu não escolhi a cidade, eu não escolhi a família, a família que te escolhe. A família que te escolheu. E a família? Conte para eles um pouquinho de como era a sua família. Eles eram muito gente boa. Era um pai, uma mãe, host mom, host dad, e eles tinham dois filhos. Ele tem a minha idade, fazia high school também, e o outro estava na faculdade. Então, eles receberam intercâmbio quando o mais velho foi fazer faculdade. Tá. E você chamava eles de mom and dad? Isso é uma Não, questão que geralmente os alunos têm. Você chamava pelo nome? chamava pelo nome, Chamava pelo nome, normal. Tá. E aí você chegou aí. O que você acha que foi mais difícil? É difícil falar. Eu acho que nos primeiros 2 meses, assim, é sempre um pouco estressante, porque você não conhece ninguém, na verdade, né? Então, quando eu cheguei aqui, eu lembro que o colégio começava logo já em 3, 4 dias eu já estava começando no colégio. Então, eu não tive muito tempo de me preocupar. Eu já estava indo direto para fazer a aula. Mas eles foram bem tranquilos. O colégio que eu fiz aqui é um colégio excelente e um colégio muito grande. Então, eles têm a estrutura para receber intercambistas. Eles tinham os counselors que ajudavam a gente a se integrar, a escolher as aulas e tal. E eles tinham recebido diversos intercambistas já, eles sabiam como lidar com a gente. Mas eles foram muito gente boa. Então, acho que foi só os primeiros 2 meses, assim, até eu começar a conhecer um pessoal e tal, me acostumar com a rotina de ir para a escola, porque era bem cedo, bem mais cedo do que no Brasil. Pegar o ônibus, aquele ônibus amarelo escolar. Amarelo, school bus, bem tradicional. Isso. Para ir pro colégio
Foi só, acho que uns 2 meses até me acostumar e conhecer um pessoal que foi um pouco estressante, assim. Mas não foi nada demais. Eu acho que é uma experiência, pelo menos a minha experiência foi uma experiência bem tranquila. Na verdade, existe esse processo de adaptação, né, que faz parte. Normalmente, a gente manda mesmo vocês uns 2, 3, vamos dizer, no máximo 5 dias antes de começar as aulas, para já ter uma rotina. Porque senão vocês ficam muito sem ter o que fazer, né? Daí fica mais difícil mesmo a adaptação, né? Porque a família já está na rotina dela normal, né? Então vocês Não já pode dar chegam tempo de meio... pensar, tem que começar logo. Exatamente. Não pode dar muito tempo de pensar. Tem que começar e ter uma rotina. E você fez matérias diferentes? Você fez mais as tradicionais? O que você... Eu fiz. Quando eu cheguei na escola, o meu primeiro dia foi junto com essa pessoa que ajuda os intercambistas. E eles fazem, não é com um teste de inglês, mas eles conversam com você para saber qual que é a sua fluência. E dependendo da sua fluência, eles recomendam quais são as aulas que você deveria fazer. Porque aqui, não sei, provavelmente todo mundo que está pensando em fazer intercâmbio já sabe, mas são diversas aulas que você pode escolher. Você não é que nem no Brasil, que todo mundo tem a mesma aula. E eles recomendam as aulas. Os intercambistas têm um pouco menos no nível de inglês, eles mandam você fazer o English as a Second Language, que é o inglês como a sua segunda língua, ou eles te colocam em aula normal. Eu fiz aula normal. Eu fazia aula de matemática, eu fiz aula de alemão, eu fiz aula de academia, eu lembro que eu fiz academia, biologia. Academia era tipo musculação ou não? Musculação. Musculação mesmo, legal. Uhum. Tá. Eu fiz aulas normais mesmo. E é legal, né, gente? Porque, na verdade, assim, que nem musculação. Você tinha musculação o quê? Todo dia, né, Luiz? Porque a aula, geralmente, você tem todo dia a mesma aula, né? Foi no primeiro semestre eu tive musculação todo dia. Fiquei magrinha. E aí tem nota, tem tudo, né? Tem. Tem nota, é uma matéria, né? E aí você fez alguma coisa de arte, de esporte, música, alguma coisa? Eu nunca fui muito bom em esporte, então não fiz esporte nenhum. Mas eu não me lembro se eu fiz aula de artes. Eu fiz uma aula de história que eu gostei bastante. Eu fiz uma aula de ciências que eu gostei bastante. Eu fiz mais aulas mesmo. Eu tentei, pelo menos eu tentei usar o intercâmbio como aprendizado. Porque acho que é fácil você, como intercambista, você não tá... Você tá lá, você tem que tirar a sua nota. Você tem que tirar o C, que é para você passar. Mas você não é obrigado a fazer nenhuma aula difícil, né? Que nem os estudantes de intercâmbio estão fazendo mesmo. Então, eu vi muito intercambista fazendo as aulas mais fáceis que tinha só para ficar lá, entendeu? Para se manter. Mas eu acho que eu tive a oportunidade e fiz as aulas normais, que todo mundo estava fazendo mesmo, para praticar inglês, né? Que é o que eu estava lá para fazer, o que eu estava aqui para fazer. Legal. E você, o que você acha que, assim, de experiências diferentes que você teve nos Estados Unidos durante o high school, né? Porque daí a gente vai contar que isso perdurou. Hoje o Luiz mora nos Estados Unidos, a gente já vai chegar nessa história. Ele está falando com a gente dos Estados Unidos nesse momento. Oi! Um minutinho só, gente. Deixa eu só pegar um negócio aqui. Pode ir com a pergunta. Perdão, olha, home office, né? A gente precisa contar para o marido onde está o cartão, porque chegou coisa de entrega. Perdão, gente. Então, eu estava perguntando para você de vivências que você teve no high school que foram diferentes, que foram coisas que você talvez não sabia que nos Estados Unidos era assim. Eu acho que a escola em si foi bem diferente. Era muito bem diferente do que eu estava fazendo no Brasil. A escola que eu fiz aqui é uma das maiores escolas aqui do estado de Michigan. Então, na verdade, são 3 campos, né? 3 prédios e em uma escola. Então, acho que, se eu não me engano, são quase 7.000 alunos. Então, foi uma experiência muito diferente do que eu estava fazendo com os 30 alunos que eu tinha na minha classe no Brasil. Mas foi muito legal. Quase 7.000 alunos de high school, de ensino médio. De ensino médio. Uhum. Tá. E essa experiência em si foi muito diferente.
Foi muito diferente. O tamanho da escola, a estrutura da escola foi muito diferente. E também morar aqui, quando eu fiz intercâmbio, eu vim para Michigan, que é onde eu moro hoje, mas Michigan é completamente diferente de Santos, que é onde eu morava. É, o Luiz é de Santos, né, gente? Calor, praia, oceano e tudo mais, né? Aí Pois é. chegou, mas chegou no calor. É que daí foi Eu cheguei no esfriando. calor, cheguei no calor. E aí, Mas foi foi bem tranquilo tranquilo. o inverno? Tem estudante que morre de medo do inverno. Foi tranquilo? Não, foi tranquilo, tem casaco. Tem... É, e tem calefação, né? Tudo é tem. preparado, né, É Luiz? tudo quentinho. O único problema é acordar às 6:30 da manhã com menos 10 graus lá fora. É, e sair para pegar o ônibus. Mas é Isso aí vai só pegar uma. nessa transição que a gente passa frio, né? Só. Lá nessa transição. E aí você. E na família? Foi tranquilo o relacionamento com a família? Como que você se adaptou? Foi bem tranquilo. Eu acho que a experiência vai do intercambista. Eu acho que a família é meio que indiferente, assim. Eu acho que tem vários intercambistas que acabam, com certeza, mantendo contato. Eu acredito que até você manter o contato com a sua família. Eu não mantive muito contato, assim, mas eles foram muito gente boa comigo. Não posso Tá. reclamar por nada. Acabamos perdendo contato quando eu voltei pro Brasil e tal. Mas eles foram muito gente boas. A casa era excelente, a família era excelente. Nunca tive nada para reclamar, com certeza. Hoje você mora aí, mas você mora na cidade que você não fez intercâmbio, não mora? Eu moro a 1 milha da onde eu morava quando eu fiz intercâmbio. Nossa, você mora É, muito pertinho. muito pertinho. É, Mas uma você não milha é tem, 1,6 quilômetros. mas você não tem esse contato com eles. Não tem, eu acredito que eles já até se mudaram daqui. Ah, tá, eles já não É. moram mais aí. Uhum. Legal. Aí, contando um pouquinho de história de vida, né, Luiz? Daí você fez o intercâmbio e durante o intercâmbio se apaixonou, né? Vamos falar a verdade. Teve uma amiga, grande amiga americana, que Luiz se apaixonou, a amiga se apaixonou por Luiz, e aí Luiz veio embora, certo? Pois é. A gente não vai falar de regra, né? Não, Regra do não, hoje não intercâmbio. é dia de regra. Entendi. É, É, eu... na verdade, a gente fala, gente, que tem uma regra, né? Que não pode namorar, porque não é. Na Não, eu não verdade, namorei. a regra de namoro já é mais flexível hoje em dia, É. né? Eu, E eu, aí, eu me mas, lembro de você ter me falado que não podia namorar. pois é, na época era bem rígida a regra do namoro. Hoje, de namoro, é um pouco mais flexível. Mas É. ainda existem algumas regras com relação a isso. Mas o Luiz se apaixonou e acabou namorando essa pessoa, né? Uhum. E aí veio embora pro Brasil. Teve que vir embora, porque acabou o intercâmbio, né, Luiz? Então, na verdade, a gente começou a namorar, faltava só um mês pra mim vir voltar pro Brasil. Isso. E a família dela é muito gente boa, eu conheci toda a família dela, claro. E, na verdade, ela voltou comigo pro Brasil no mesmo voo junto comigo. Ah, eu Pra, não pra, lembrava disso. Ela veio com você. pra passar 6 semanas de férias na minha casa em Santos. Conhecer a família e tudo mais, Uhum. né? Aí ela foi embora e você continuou no Brasil. Então, ela como era o senior year, que era o último Uhum. ano do high school, ela voltou, começou a fazer faculdade aqui em San Diego, na Califórnia. E eu ainda tinha um semestre, se eu não me engano, de colégio no Brasil. Que eu acho que eu fui no meio do. Como o ano é diferente aqui, eu fui no meio do segundo O ano pro segundo. terceiro ano. Eu acho que foi isso. Eu acho que quando eu voltei eu tinha 6 meses. Então eu terminei Isso. o colégio aqui e comecei a fazer faculdade. Mas a gente continuou namorando a longa distância. Aí eu voltei para os Estados Unidos para visitar ela na faculdade aqui depois de uns. Acho que foram uns 5, 6 meses. Daí depois ela voltou pro Brasil também para visitar e ela acabou indo pro Brasil para morar. Ela acabou vindo de intercâmbio daí, né? Isso, de intercâmbio. Ela fez faculdade em São Paulo. Fez faculdade em São Paulo. E Uhum. você, nesse momento que você estava aqui, você terminou seu ensino médio, daí você começou a fazer faculdade, né? E nesse momento, claro, vocês estavam namorando, mas não se pensava ainda se iam morar aqui ou lá. E você, o que você sentiu assim
impactou a sua vida naquele momento, né? Porque hoje muito, mas naquele momento você sentiu que impactou a sua vida ter feito intercâmbio? Talvez, sei lá, com relação à oportunidade de trabalho, com relação à faculdade em si, seu amadurecimento, o que você sentia naquele momento? Ah, com certeza. Eu acho que se você faz intercâmbio, você volta uma pessoa completamente diferente. É, você volta e você mudou, mas tá todo mundo a mesma coisa, entendeu? Você muda bastante. Eu acho que amadurece. Eu fui com 16 anos, com 16 anos, voltei com 16, mas fiz 17 no mês seguinte. Então, quando eu voltei, eu tinha 17 anos. É, eu acho que não tem comparação. Assim, não tem uma maneira melhor de ficar independente, de fazer os seus planos, de querer a sua vida do que fazer um intercâmbio. Não tem outra. Eu acho que não faria nada diferente. Não faria nada diferente. E É. você voltou, você falou que você tinha mudado e as pessoas continuavam iguais. Isso foi difícil? Foi difícil a volta? Eu acho que a volta foi mais difícil do que a ida. Eu, Geralmente. eu acho. Porque É. você, querendo ou não, você se acostuma, né? Com a maneira, com as maneiras daqui, com as coisas daqui, com todos, né? Você se acostuma com o país, e se você se dá bem, se você se climatiza bem, eu acho que fica mais difícil voltar. E Mas para não você foi assim. foi assim. Quando eu voltei, eu comecei a faculdade, comecei a trabalhar também. Com certeza eu consegui o trabalho que eu tinha no Brasil. Eu tinha 17 anos quando eu comecei a trabalhar como estagiário no Brasil, numa multinacional. Com certeza foi por causa do intercâmbio. E do inglês também. Não teria outra maneira de conseguir o mesmo trabalho, se não fosse por isso, né? Legal. E aí você terminou. Eu não lembro, você terminou a faculdade aqui? Não. Você Não, chegou não aqui? terminei. Não. Eu continuei trabalhando, continuei fazendo faculdade, mas quando a gente decidiu que ia casar e vir morar pra cá, eu tranquei a faculdade e a gente veio pra cá. É verdade. Olha, daí alguém colocou aqui, é verdade, a Nath PGS colocou linda história de amor dos dois. E é verdade, a história de amor de vocês é linda. É, Ela colocou. só quebra a regra. Só quebra a regra. É. Mas às vezes a história de amor quebra a regra mesmo. Isso não tem problema, porque na verdade é o que você falou. Se conheceram e aquilo perdurou, né? E é isso que é importante. Mas histórias de amor quebram regras, isso não tem muito o que fazer. E aí aí ela veio morar no Brasil e aí ficou um tempinho aqui, aprendeu português, gente, ela fala português, né? E aí vocês decidiram que queriam mesmo morar nos Estados Unidos, né? Foi uma decisão dos dois, ela preferiu morar aí, como que foi essa parte daí? Quando a gente decidiu que ia casar e tal, ela estava fazendo faculdade ainda, estava terminando a faculdade, e a gente começou o processo de visto, de fiancé, de noivo. Noivo. E começamos o processo de visto e tal, e decidimos vir morar para cá. Mas ela tinha morado no Brasil ela morou no Brasil por 2 anos, comigo. E daí o processo demorou mais quase um ano para pegar o visto e tal, tudo certinho, decidir o que a gente ia fazer e tal. Mas... E aí hoje vocês moram em Michigan. Vocês moraram na Califórnia um tempinho, né? 5 e agora anos a gente mudaram morou para na Michigan. Califórnia. A gente ficou na Califórnia por 5 anos e faz mais de 5 anos na Califórnia, vai fazer uns 6 meses que a gente está aqui agora em Michigan. Ai, que gostoso. E já estão adaptados de volta ao outro estado? Já estamos adaptados. É gostoso. Eu gostei. Ixi, o Luiz travou para mim. Travou para vocês, gente? Quem está aqui com a gente está falando com... Oi. Você tá me Agora ouvindo? voltou. Agora voltou. Ah, tá. Agora eu tô. Você tá me ouvindo ou não? Tô. Tá? Você estava falando que você morou
você gostou de ter morado na Califórnia, é isso? Gostei bastante. Mas daí a gente decidiu comprar uma casa e a Califórnia não dá. A gente voltou para Michigan. Não dá em termos de investimento? Só A curiosidade. Califórnia é muito cara, mas a família da minha esposa é daqui de Michigan, então a gente decidiu voltar para cá para ficar perto da família também. Para ficar perto de família, é legal. Então não tem como não falar que o intercâmbio impactou sua vida, né, Luiz? Porque daí, assim, Só no um seu pouquinho. caso específico, né, foi total. Só um pouquinho. Só um pouquinho, só um pouquinho. Coisa mínima, se ele não tivesse feito intercâmbio, né, gente? Mas, assim, de qualquer forma, é o que você falou. Quando você estava aqui, o estágio que você estava fazendo pelo inglês, estágio numa multinacional com 17 anos, tudo isso, claro que, né, em virtude do que você viveu durante esse intercâmbio. E aí, o que você falaria para quem está pensando em ir? A Júlia está aqui também, olha lá. Ju, saudades do meu high school. Nem fale, né, Ju? A Ju também já fazia alguns anos que foi com a gente. O que você falaria para quem está pensando em ir, para quem está avaliando ou quem vai aí esse ano, né? Eu vou fazer uma outra pergunta depois dessa, mas o que você falaria para esses alunos? Eu acho que não tem outra experiência. Eu não faria nada diferente, como eu tinha falado antes. Eu acho que não tem outra experiência. Se você tem a oportunidade de ir, se os seus pais têm a oportunidade de te levar para fazer o intercâmbio, eu acho que foi a melhor experiência que eu tive. Foi a coisa que mais que mais te faz amadurecer e que realmente muda a sua vida de uma maneira ou outra. Não vou dizer que todo mundo que vai fazer intercâmbio vai voltar para morar nos Estados Unidos ou vai casar com alguém daqui, não é isso. Mas com certeza muda você, né? Com certeza, com certeza. E a gente tem a outra experiência também que acho que é importante a gente falar, que a dona Heloísa está aqui e a Cláudia também. E aí, coração de mãe e coração de vó fica apertadinho, né? E vamos falar que são dois corações que sofreram bastante com a sua ida. Mas sobrevive também, né, Luiz? Tá, sobrevive. Não tem problema, não. Não tem problema, não. O que você fala, minha... então, para as mães que estão aqui, ó? Porque tem um monte de mãe aqui de aluno. O que você fala? Não pode ser mãe chata. Não pode ser mãe chata. O que é mãe chata? É que fica ligando toda hora, entendeu? Ah, tá bom. Muito bem. Eu acho que agora é mais fácil ainda, né? Tem FaceTime, tem iPhone, tem tudo. Quando eu vim fazer intercâmbio, eu tinha um Nextel. Olha lá, gente. Foi assim que a minha mãe me mandou pra cá com o Nextel pra ficar me ligando. Mas eu fingia que eu esqueci em casa, entendeu? Pronto, Klaus, você já sabe que ele fingia que esquecia. Né? Não, eu acho que eu tive sorte que quando eu fiz o intercâmbio, na escola que eu fiz o intercâmbio, não tinha nenhum brasileiro. Sorte não porque eu não queria que tivesse brasileiro, mas eu acho que me forçou a aprender o inglês, a me socializar com as pessoas daqui, aprender a cultura, aprender tudo daqui. Eu acho que eu vi isso acontecer na minha escola, eu vi isso acontecer com algumas outras pessoas que eu conheço que fizeram intercâmbio também. Eles acabam vindo para os Estados Unidos, achando um grupo de brasileiro aqui e só falando com os brasileiros, só saindo com os brasileiros. Então fica meio... Eu acho que é um intercâmbio gasto. Eu acho que se você viesse para fazer intercâmbio para falar com brasileiro, você fica no Brasil. Acho que é mais fácil. Eu tive muita sorte que não tinha nenhum brasileiro no colégio que eu fiz. Mas no colégio que eu fiz tinha, acho que, se eu não me engano, 4 mexicanos. E eu lembro que era bem aquele grupinho, sabe? Eles ficavam só entre eles. Não tinha muito contato com o resto e tal. E eu acho que acaba tirando o ponto do intercâmbio, né? Que é você se naturalizar com a cultura daqui. Com certeza. A gente até fala isso para os alunos também com relação às redes sociais hoje, né? Porque é ótimo, o FaceTime é muito legal a facilidade, mas se também for ficar falando com os amigos do Brasil, aí não tem muito porquê, né? Isso que você falou, né? Fica muito caro, né, gente? Para ficar falando no FaceTime com o Brasil. É melhor ficar aqui, é o que você falou mesmo. É bem por aí. Intercâmbio é caro para falar português. Pois é, né? E conte uma coisa, o coraçãozinho de um monte de mãe, de um monte de aluno, tá também aflito com as notícias da pandemia, né? E a gente tem falado muito com as escolas aí, eles estão posicionando no dia a dia e eles estão muito positivos. Mas como que tá a sua realidade aí agora em Michigan?
A Michigan foi um dos estados mais atingidos pelo coronavírus. Mas, Aham. assim, os colégios aqui fecharam, os colégios não têm mais aula esse ano, Uhum. mas eu acho que Esse ano que ele fala é esse ano escolar, esse tá, ano. gente? Até agora, final de maio, né? Que é o Isso. ano escolar deles. Mas, por enquanto, ainda está tudo planejado para o próximo ano escolar já começar tudo novamente. Mas eu acho que voltei a trabalhar agora faz uma semana mais ou menos. Ah, E tá. Já tá reabrindo, então. eu tava trabalhando de casa Tá. por um mês e meio quase. Mas já tá tudo tentando se reabrir à medida do possível. A gente tem regras aqui, né? Tem que usar máscara quando sai, quando entra em algum local de negócios, alguma loja, alguma coisa assim. Por enquanto ainda são poucas lojas que estão abertas, são lojas essenciais. Uhum. Mas por enquanto está previsto que no final do mês, dia 28, comece a devagar reabrir as coisas. Né? Legal. E vocês. A Jessie também está trabalhando, né? Até alguém aqui perguntou cadê a Jessie? A Jessie está trabalhando, o Luiz me contou um pouquinho antes da gente entrar aqui na live. E aí vocês estão mantendo essa rotina, mas uma rotina nova, com máscara, etc. O americano também é bem disciplinado, né, Luiz? Com certeza. Eu na minha loja, por exemplo, por enquanto não tive nenhum problema com ninguém tentando quebrar a regra nem nada. Mas tá sendo até que bem tranquilo, assim. Eu não posso reclamar de nada. Não faltou nada. Não teve nenhum problema maior, assim. Foi até bem tranquilo. Eu gostei meus um mês e meio de férias, quase. É, então foi mais tranquilo. Porque tem isso também, né? Nos Estados Unidos as férias é totalmente diferente do Brasil, né? É, Às vezes, essas são coisas que a gente também aprende no intercâmbio, né? Que nos Estados Unidos não existe mês de férias, isso não é institucionalizado para todo mundo, né? De trabalho, né, gente? Quem não sabe, depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso, mas nos Estados Unidos, quando você entra numa empresa, tem empresa que dá uma semana, 10 dias de férias, né? Então, eu tenho sorte. A minha empresa, a empresa que eu trabalho, eu tenho 3 semanas de férias. uhum. E ano que vem eu tenho 4, porque vão fazer 5 anos que eu tô trabalhando lá já. Que legal. Porque é por tempo, né? Por período que você está no É, emprego, não é isso? pelo tempo que você tá no emprego. Legal. A Miriam está perguntando o que você faz hoje. Eu sou gerente do Starbucks, Ele é gerente do Starbucks, gente. Quem for para Michigan, olha lá, tomar um belo de um café no Starbucks com o Luiz, em né? Downtown Northville. Downtown Northville. É o nome da Very. cidade. Olha lá, pronto. É onde a gente vai lá tomar um café, um belo de um café com o Luiz. E como que é a sua rotina aí hoje, Luiz? Você conte um pouquinho pra gente. Eu fui te cortar, desculpa. Não, é bem tranquilo. Como eu sou gerente do Starbucks, a gente está aberto porque é considerado um negócio essencial, que Aham. serve comida, serve café e tal. Mas o contato com o cliente é extremamente reduzido. Eles não entram mais na loja, é só por serviço de delivery, serviço de mobile order, que eles chamam, que você pede pelo telefone, no aplicativo do celular e vai pegar na porta. Mas tá sendo bem tranquilo aqui, não tive Legal. problema nenhum. Ontem não, na quarta-feira a gente conversou com um au pair, que tá de au pair aí, né? Ele mora pertinho de São Francisco, na Califórnia. E ele estava falando que às vezes ele olha assim, ele tá andando na Califórnia, ele olha, ele fala, não acredita que ele tá vivendo tudo aquilo, né? Ele tá ainda no ano do intercâmbio dele. E você, quando olha 10 anos para trás, fazendo high school, e agora tudo isso que aconteceu ao longo desses 10 anos, como que você avalia tudo isso, né? Você para Agora, pensar de vez em quando? Já parou para pensar nisso? eu acho que, claro que quando eu já tinha vindo para os Estados Unidos uma vez, antes de fazer intercâmbio, eu vim como turista para Disney, em Miami, mas, se bem que Miami é bem diferente de Michigan, mas eu já tinha Bem vindo. diferente de todo lugar, né? Na verdade. Exatamente. Mas eu já tinha um pouquinho de uma ideia de como que era aqui. Mas
quando você começa a morar aqui, essa é a sua vida, é completamente diferente. Nos primeiros 2 meses é como se fosse um filme, você não sabe o que você tá fazendo. É. Mas e eu me lembro até que uma coisa que você me contou quando eu tava fazendo o application para fazer o intercâmbio e tal, é que você lembra a primeira vez que você sonhou em inglês. E eu Isso. também lembro a primeira vez que eu sonhei em inglês. É uma coisa muito, muito estranha. Você não sabe o que tá acontecendo direito. É, muito louco. Você acordou na noite? Você lembra de ter acordado? Não lembro. Eu lembro que no dia seguinte eu lembro que eu tinha sonhado em inglês. Eu falei, nossa, acho que agora eu tô acostumado mesmo. Na hora que a gente vê que até o inconsciente está em inglês, né? Uhum. E aí você, é um momento, é um gatilho aí da fluência, com certeza, mas é um momento até de susto também, né? Eu lembro que no dia assim eu tive um susto. Eu falei, gente, acho que esqueci o português. E eu, na época, né, falando aí, não tinha nem facilidade para falar com o Brasil. Então eu falava muito pouco português, né? Era muito caro para eu ligar para os meus pais ou para os meus pais me ligarem. Então eu lembro que eu fui no espelho e comecei a falar português para ver se eu lembrava, sabe? Se eu lembrava alguma palavra. Eu falei, gente, agora deu ruim, né? Mas é muito legal essa experiência, com certeza. Uns 3, 4 meses no intercâmbio, você começa a pensar em inglês, né? Porque quando você começa a fazer aula, você ouve o inglês, traduz para o português na sua cabeça e tenta entender o que está acontecendo. E em 3, 4 meses você já está pensando em inglês. É muito diferente. Daí você está fazendo ao contrário, né? Você pensa em inglês, traduz para o português e fala. Que é um pouquinho assim, lógico que agora, né, você fala com a sua mãe constantemente e tudo mais, porque você tem a vida aí. Mas a sua vida, a maior parte do tempo é em inglês, né? Então, acho que às vezes até alguma palavrinha some, não some? De vez em quando. Outro dia eu tive que perguntar para minha esposa o que era. Eu não lembro o que era que eu tinha esquecido de falar em português. Mas ela que sabia, eu tinha esquecido já. E você já não lembrava. É. Com ela, você fala português em casa, não? Não, a gente só fala inglês. Só O fala meu inglês. português agora tá. Só quando eu falo com a minha mãe, ou com a minha avó, ou com a família em geral. É. O, Daí é mais restrito a isso. eu conheço só um brasileiro aqui, mas ele já mora aqui há acho que 30 anos. Então a gente fala inglês, flui mais. Flui mais falando inglês. Legal. Eu posso te dizer hoje, claro, mãe e vó ficam com o coração apertado, queriam estar com você, mas eu acho que eu posso te dizer hoje, pela conversa que eu já tive com a sua mãe muitas vezes, que ela tem muito orgulho, né? Da família que você formou, do homem que você é, de tudo que você conquistou aí. E, né, claro, tem todo um dedinho de cada um aí da sua família nisso aí. Então, que bom. Olha lá, a vovó tá falando, tem que falar com a avó em português. Tem que falar com a avó em português. Mas a gente vai arrumar um curso de inglês para a senhora aí, dona Heloísa. Eu já falei para ela vir aqui para aprender a falar inglês, ela não quer? Vai ficar alguns meses lá com o Luiz. Já ficou, inglês. já. Daqui a pouco vai ter um bisnetinho aí e o bisnetinho vai aprender a falar português. Mas o bisnetinho vai ter mais fluência em inglês. Tá aqui, ó, a bisnetinha. A bisnetinha faz a uau? Então daí dá para falar qualquer idioma, dona Luísa. Eu estava tentando convencer a senhora, mas a uau dá para falar com todos os idiomas. Né? Luiz, super obrigado, querido. Foi muito gostoso conversar com você. Gente, se vocês tiverem alguma pergunta para o Luiz, fiquem super à vontade. A gente tem muito orgulho de ter feito parte da sua história, de ter auxiliado você aí, de alguma forma, a escrever aí a sua historinha da sua vida, né? Eu falo que eu vou guardando no coração todas as histórias de vida dos nossos alunos e é muito gostoso, porque é por isso que a gente existe. Essa é a nossa razão de estar aqui, né? Então, a gente tem muito orgulho disso, viu? Obrigado por esse bate-papo, obrigado por dividir sua história com a gente, que foi muito gostoso. Legal. Obrigado por ter me recebido aqui. Deu para contar um pouquinho sobre como é que foi o que aconteceu. Mas é isso aí. Eu acho que quem está pensando em fazer intercâmbio, não pensa duas vezes. Não acho que vai ser difícil agora, principalmente agora, é bem mais fácil manter o contato se alguma coisa acontecesse. Mas
se você está pensando em fazer intercâmbio, eu acho que tem que fazer intercâmbio. Se você tem a oportunidade de fazer intercâmbio, eu acho que você deveria fazer intercâmbio. Eu recomendaria para todo mundo. Ai, que delícia. E eu assino embaixo, né? Eu acho que eu estou no que eu faço hoje porque eu vivi essa experiência, né? E quero muito que meu pequenininho, hoje eu tenho um pequenininho, né? Que viva muitas experiências. A sua mãe, hoje a mãe do Luiz, gente, para quem não sabe, trabalha comigo. Então o mundo dá essas voltas, a gente trabalha junto. Pois é, para quem não E queria que eu fizesse intercâmbio, eu começar a trabalhar fazendo intercâmbio, né? pois é, né? Tá vendo? Agora ela vai lá, convence as mães, explica toda a história de vida dela. Fica Mas é mais muito fácil de legal. convencer agora, né? Fica mais fácil, porque ela divide o coração mesmo. A Clau tem esse dom de compartilhar as emoções. E ela. Mas o mundo dá voltas, né? Porque pensar que vocês eram de Santos, sua mãe morava em São Paulo, e hoje ela está aqui na nossa equipe. E é isso, né? A gente divide, olha lá, ó, como mãe super recomendo. A gente divide porque a gente viveu experiências lindas mesmo, né? É muito gostoso isso. E lógico, gente, não é só porque a gente viveu a experiência. Eu falo experiência linda, eu falo, nossa, não teve perrengue? Sempre tem perrengue, né, Luiz? Perrengue é o que faz Tem, a gente crescer. com certeza tem. Mas eu acho que é mais legal do que quando não tem. Porque daí você aprende um pouquinho, né? Se vira. Claro, Tem que sair, claro, a gente tem que precisa sair da crescer, lama. né? Tem que sair da lama, é isso É. aí. O Carl perguntou aqui para você, quando você chegou na sua família, como você ficou? Você falou um pouquinho, né? Que foi um pouquinho mais difícil nos 2 primeiros meses, né? Você falou. Acho que foi só os 2 primeiros meses que foram um pouco mais difíceis, mas é aquele período de se acostumar. A família que eu fiquei eram muito gente boas. A mãe era professora e o pai era engenheiro aqui da Ford. Mas eles muito tranquilo, assim, não tive que reclamar. Ah, legal. Tem um monte de gente mandando coraçãozinho, mandando abraço, falando parabéns, que tem orgulho de você. Olha lá, é a tia, não sei se você tá vendo aí, mas é a sua tia. A Neide tá mandando um abraço. RJ, será que é o Reinaldo? Não. É, Tá mandando sucesso sempre, né? Um monte de gente mandando muito amor aí para você e que tem muito orgulho de você. E é bem isso, né? A gente vai vivendo as histórias da família, conhecendo um pouquinho mais, e eu sei o quanto essa família tem orgulho desse homem, né? Que o Luiz é hoje. Obrigado, viu, querido? Manda um beijo para Jessie. mando Foi sim. muito gostoso. Infelizmente ela não pôde estar aqui, ela teve que continuar no trabalho hoje, mas ela deve estar assistindo agora. Ai, que bom. Eu vou deixar salvo aqui, né, no Stories da GX. E quem tiver dúvidas, perguntas, quiser falar comigo, quiser falar com o Luiz, também a gente está à disposição, tá bom, gente? Uma boa noite para todo mundo, um ótimo final de semana, que a gente tenha muitas e muitas boas notícias por aí. Todo mundo se cuida, né? Fique em casa, né, Luiz? Fica em casa, não sai pra nada. Exatamente, fique em casa. Só pra fazer intercâmbio. Só para fazer intercâmbio, é isso aí. E, na verdade, isso é importante. Vamos planejar, porque o sonho continua, né? A gente precisa planejar, porque isso vai passar. E aí a gente precisa concretizar os nossos objetivos depois que passar. Até porque foi que nem eu falei. Eu acho que o tempo de planejar o intercâmbio foi quase um ano antes de realmente fazer o intercâmbio. Então, começa a planejar aí. Com certeza. Desculpa, deu aqui em... Travou. Travou. Brigadão por tudo isso e bom final de semana. Aproveite muito aí e a gente mantém o contato, tá bom? Tá bom. Beijo. Um obrigado. beijo. Tchau, gente. Tchau.